Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Professor JB para mais uma videoaula, hoje falando da reforma religiosa. Uns chamam reforma protestante, né? Mas no livro de vocês trata reforma religiosa, que vai ser o surgimento de umas novas religiões na Europa, certo? Indo de contraponto com a religião católica, né? Então vamos ver como ocorreu esse processo, né? Então, pessoal, partindo do princípio aí, né? Quando a gente pensa em reformar, certo? Aqui, a gente pensa em transformar, melhorar, né? Pronto. Então, o conceito aí de reforma, né? Então, a Igreja Católica, ela vai se transformar, certo? Ela vai ter que se reinventar, na verdade. Ela vai ter que mudar, né? O termo é esse, né? Vamos lá como é que isso ocorreu, né? Coloquei aqui os três principais reformadores do período aí, né? Temos aqui Lutero, Martim Lutero, fundador do luteranismo na Alemanha. Temos aqui João Calvino, fundador do calvinismo na Suíça. E temos aqui o rei da Inglaterra, Henrique VIII, fundador do anglicanismo. Nessa aula a gente vai trabalhar apenas Lutero, né? Martim Lutero. Nas outras aulas a gente se estende, né, para as outras religiões e os reformadores. Então, reforma religiosa, vamos agora ao conceito, né, significado, né, desse termo aí. Foi um movimento religioso que rompeu com a autoridade da Igreja Católica, né? Olha aqui, né? Então, quem detinha autoridade religiosa na época? Igreja Católica, né? Dando origem a novas religiões cristãs, certo? Aí temos aqui o luteranismo, que é o selo de Lutero, né? Temos aqui o calvinismo, né? A religião vai surgir. Temos aqui o anglicanismo, certo? Na Inglaterra. Então vai surgir, né, essas três religiões aí que eu digo que vai dar base para as religiões evangélicas protestantes de hoje, né, os princípios dela. Quando isso ocorreu? A partir do século XVI. Século XVI, pessoal, inicia no ano de 1501, certo? Onde o movimento reformista teve mais força na Alemanha, com Lutero, na Suíça, com Calvino, e na Inglaterra, com Henrique VIII. Antes de causa, né? Como era que estava antes do surgimento dessas religiões e quais foram as causas, né? Então aí, primeiro ponto, corrupção do clero, ou seja, corrupção da igreja, né? E afastamento de seus membros das concepções originais do cristianismo. Ou seja, o que são as concepções originais do cristianismo? Aquelas que, segundo as escrituras, Jesus Cristo nos ensinou, que foi humildade, fraternidade, caridade. Então, o clero na época estava se afastando desses princípios, né? Como se retratava isso? Através, primeiro ponto que eu coloquei, venda de indulgências. Olha aí está aqui a imagem. O que é a venda de indulgência? É o perdão dos pecados. Então você pagava para seus pecados ser retirados. É a compra do perdão. Olha aí, um comércio da fé. Segundo ponto, venda de relíquias sagradas. Então, a Igreja Católica dizia que tinha, por exemplo, um pedaço de madeira que pertencia à cruz de Cristo, por exemplo. Um pedaço de pano que pertencia ao manto que cobriu Jesus depois que ele foi retirado da cruz, por exemplo, né?
Então, isso são relíquias sagradas que a Igreja Católica, né, fazia. Olha aí como ela está se afastando aí, ó, dos princípios, né, de humildade, fraternidade e caridade. E o terceiro ponto, venda de cargos no clero, ou seja, venda de cargos eclesiásticos. Se eu quero ser o padre, eu compro. Não preciso fazer seminário, estudar teologia, eu compro e sou um padre. Posso comprar o cargo de bispo, posso comprar o cargo de cardeal e por aí, né? Vai. Olha que absurdo, né? Então, a Igreja Católica ela precisava assim ser reformada, né? Então, essa questão da corrupção da Igreja se caracterizava através, né, desses 3 pontos que eu coloquei aqui. Claro que tinha muitos, né, pontos além desse. Ponto aqui com relação ao renascimento cultural, né? Vai mudar o pensamento, né? Graças ao renascimento, olha aí. Vai começar a se questionar alguns valores tipicamente medievais. Por exemplo, um dos valores, o teocentrismo, que dizia que Deus estava no centro de tudo. Então, com o renascimento cultural, vai mudar esse conceito. Agora, a ideia é o antropocentrismo, que é o homem no centro. Leitura e interpretação da Bíblia restrita aos membros do clero. Olha que coisa interessante. A Bíblia ela era em latim. As missas eram feitas em latim. Então, não era na língua que as pessoas, né, viviam, né, no país, entendia, né? Então, o primeiro ato de Lutero justamente foi por conta disso. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, para que as pessoas pudessem interpretar e ler, e que esse conhecimento não ficasse restrito apenas aos membros do clero. Por isso a ideia de traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Como foi essa reforma luterana, né? Então, o nome da religião é luteranismo. Então, na Alemanha, né, ele era alemão. Martim Lutero, ele era um monge da ordem de Santo Agostinho, né, um monge agostiniano. Ele faz crítica, né, aos costumes clericais, que era o luxo e corrupção na Igreja Católica. Daqui ele, com o martelo na mão, fixou com pregos na porta da igreja de Wittenberg, né, as suas 95 teses. Essas 95 teses eram contrárias aos atos ou dogmas da Igreja Católica. Né, isso ocorreu em 1517, aqui Martinho Lutero, aqui as pessoas, né, observando. Claro que isso aqui, pessoal, quando ele faz isso, tem uma consequência. Qual é a consequência? Primeiro ponto, ele vai ser excomungado, ou seja, vai ser expulso dos quadros da Igreja Católica. Não vai pertencer mais. Ele é condenado à morte, né? Olha aí. Então, esse ato que ele fez de revolta, né, contra a Igreja Católica, de transformação, então ele vai ter como consequência a excomungação dele e a condenação dele à morte. Mas ele consegue escapar porque ele é protegido em um castelo de nobre alemão, né? Então, é claro, né? Olha aí, está da igreja aqui, né? Vamos agora ver os princípios básicos do luteranismo. Isso aqui, se a gente observar, vai ser a base das religiões evangélicas hoje protestantes. Olha aqui, né? Luteranismo. Então, salvação pela fé. Por exemplo, aqui você não precisa mais pagar para tirar seus pecados. Aqui agora apenas a sua fé em Deus, né, vai lhe salvar. Princípio luteranismo. Tradução, leitura e interpretação da Bíblia. Claro, né, para as pessoas consultar por si próprio e interpretar. Claro, né, que a leitura da Bíblia, certo, requer um conhecimento, né? Mas as pessoas tinham essa liberdade agora. Está na língua deles, né? Olha que coisa interessante aqui, né? Aqui temos a eliminação de santos e imagens. Então,
nas igrejas luteranas e nas igrejas protestantes de hoje, né, a gente não tem dentro do templo protestante, a gente não tem imagem de santos. O luteranismo eliminou. Fim do celibato para sacerdote. Né? O que é isso? Né? Enquanto o padre na igreja católica, isso aqui na época, né? Claro que a igreja católica ela está mudando, está revendo essa questão aí. Fim do celibato, ou seja, os padres não poderiam casar e nem constituir família. Eles tinham que viver para a igreja e simplesmente para a igreja. Já os membros da igreja protestante, seja ele pastor, bispo, cardeal, apóstolo, ou como queiram colocar, eles sim podem casar, podem constituir família. Já os membros da igreja católica não podem, né? Eles têm que manter o celibato. Não seguimento da autoridade papal. Então, para os protestantes, o Papa, pessoal, ele é um homem como qualquer outro. Mas, para os católicos, ele é o representante de Deus na Terra. Né? Então, não seguimento da autoridade de Papa. Uma coisa interessante aqui, com relação à confissão, né? Então, na Igreja Católica, você se confessa para o padre, né? Isso na época, né, pessoal? Estamos falando aqui de século XVI. Enquanto na Igreja Protestante, você fala diretamente com Deus sem intermediação nenhuma. Na Igreja de Lutero, temos apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. Já na Igreja Católica, nós temos 7 sacramentos, que vai do batismo, comunhão, Eucaristia, crisma, casamento, unção dos enfermos e por aí vai. Submissão da Igreja ao Estado, né? Olha que coisa interessante. Política e religião misturada aqui, né? Que não é muito legal, né? Mas Lutero, claro, para agradar, né? O cara salvou, né? O rei, por exemplo, salvou ele da morte, né? Então a igreja vai ser submissa ao Estado. Lutero e os príncipes alemães, né? Olha aí que interessante, religião política, né? De novo, Imperador Carlos V apoia o Papa. A Alemanha ela é dividida entre católicos e luteranos. Então, na Alemanha, por conta de Carlos V, que apoiava o Papa, né? Então, a Alemanha ela vai ser dividida entre católicos e luteranos. Após a derrota de Carlos V, assume Fernando I e é assinada a paz de Habsburgo em 1555. O que significa isso? Significa que cada governante, príncipe ou nobre, escolhe a religião dos súditos. Ou seja, se o rei é católico, o súdito também tem que ser católico. Se o rei é protestante ou luterano, o súdito também tem que ser. Então, a Alemanha ela se torna luterana, por conta disso aqui, E a Áustria, que é vizinha, né, se torna católica. Né? Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria colocar, certo, para vocês. Espero ter clareado aí as ideias. E nas próximas aulas a gente entra nas outras religiões, que vai ser o calvinismo e o anglicanismo. Valeu? Então, tchau pessoal, até a próxima.